Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 21 de novembro de 2025. E vamos começar este vídeo com o acordo de paz proposto por Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, e a lista de 28 pontos para atingir a paz neste conflito já foi publicada. E os pontos mais importantes aqui é que os territórios da Crimeia, de Donetsk e de Lugansk, ou seja, da Crimeia e de Donbass, são de facto reconhecidos como territórios da Federação Russa. Além disso, nas outras regiões como em Kherson e Zaporizhia, a linha da frente fica congelada como está. E o terceiro ponto dos mais importantes é que o número de soldados nas forças armadas ucranianas vai ser limitado. E já muitas fontes, inclusivamente fontes ucranianas e fontes europeias, referem que este plano beneficia apenas a Rússia e não beneficia de forma alguma a Ucrânia e não respeita os seus interesses, mas esta é uma situação que nós todos já devíamos estar à espera. Já há bastante tempo atrás, há cerca de 3 meses atrás, num dos vídeos aqui do canal, eu referi que o plano é bastante simples. Os Estados Unidos da América têm de abandonar este conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e quem terá de assumir o apoio total à Ucrânia, não só financeiramente como militarmente, é a própria Europa. E é por isso que as fontes europeias já estão, de todas as formas, a negar esta proposta de Trump. E assim, os Estados Unidos da América vão ter um pretexto, Donald Trump vai dizer que tentou fazer de tudo para terminar com este conflito, mas que os países da União Europeia e a própria Ucrânia não aceitaram a proposta dele. E assim, os Estados Unidos podem sair deste conflito e concentrar-se no seu maior rival, que agora é a própria China. E por isso está tudo a correr como eu referi naquele vídeo, e cada jogador deste conflito, cada jogador de xadrez deste mundo geopolítico está a fazer a sua parte, está a fazer a sua jogada. Mas agora vamos passar à situação no terreno e ver os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas. E só vou dar um pequeno spoiler, é que tivemos um colapso da linha da frente na direção de Siversk. Mas vamos começar primeiro com a direção de Zaporizhia, onde tivemos mais alguns ajustes no mapa. E, por exemplo, durante o dia de hoje tivemos algumas fontes a referir que as forças russas já melhoraram as suas posições em direção à cidade de Guliai-Polya, aqui pelo norte. Mas daqui não tivemos prova visual, mas a única prova visual que nós temos é que os russos conquistaram totalmente a aldeia de Radisnya. E tivemos já um vídeo publicado pelas forças russas a mostrar como os seus soldados estavam primeiro a realizar os combates nesta direção, a bombardear as posições ucranianas com bombas, com artilharia, mas também com alguns drones. E depois os russos avançaram com a infantaria e conseguiram conquistar aquela aldeia. E no fim do vídeo, como sempre, podemos ver alguns episódios, algumas imagens de como os soldados russos estão a erguer as suas bandeiras. E pelo menos 2 pontos destes foram geolocalizados no mapa, e por isso temos a certeza total que as forças russas completaram a conquista deste território. E aqui nós já estamos a ver que os russos conseguiram entrar na segunda linha defensiva ucraniana nesta direção de Zaporizhia. E por isso agora os russos vão ter mais facilidade de avançar para sul, em direção às aldeias ou vilas de Nova Zaporizhia e de Dobropilha, para depois se conseguirem mover em direção à cidade de Guliai-Polya e semicercarem-na pelo norte. Contudo, uma opção que parece ser bastante interessante para os russos é a seguinte. E antes de eu explicá-la, vou só desenhar a linha defensiva que eu estava a referir, que ainda pertence às forças ucranianas e que está de facto preparada para ataques da Rússia não só pelo sul, como também pelo leste. Contudo, os russos ao conseguirem entrar nesta linha aqui mesmo pelo norte, na porção do mapa onde ela começa, os russos agora têm liberdade total para poder avançar mais a fundo no território ucraniano, porque se nós olharmos para o mapa não vemos aqui nenhuma aldeia ou nenhuma vila e nem uma cidade fortificada e não vemos aqui redes de fortificações e de trincheiras, porque elas situam-se todas nesta direção aqui em redor da cidade de Guliai-Polya e aqui mais ao sul em torno da cidade de Orikhiv e depois em torno das aldeias que se situam mesmo a sul da própria cidade de Zaporizhia.
Portanto, agora estamos a entrar num momento decisivo nesta batalha no Oblast de Zaporizhia e os russos com esta conquista ficam com mais opções. E por isso vamos ficar atentos e ver o que eles vão fazer com esta situação. Vamos agora em direção à cidade de Pokrovsk, onde também tivemos mais algumas atualizações bastante importantes e a fonte pró-ucraniana Deep State já ajustou mais uma porção do mapa a favor das forças russas, mas ainda durante o dia de ontem tivemos a declaração por parte do chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Russas, o Valery Gerasimov, e ele referiu que 75% desta cidade de Pokrovsk já foi totalmente libertada pela Rússia. Contudo, com esta configuração do mapa que nós temos, vemos que cerca de 95% desta cidade já foi libertada de facto pelos russos. Mas estas duas situações não se contradizem, até porque eu já, há alguns dias atrás, também referi num dos meus vídeos que eu acreditava que ainda existem alguns pontos de resistência por parte dos ucranianos, algumas áreas aqui do mapa e desta região que eles ainda controlam, mas que ainda não foram limpas pelas forças russas e por isso não estamos apenas a falar da conquista da cidade de Pokrovsk, mas sim da sua limpeza. E por exemplo, ainda durante o dia de ontem tivemos um vídeo publicado pelas forças russas precisamente daquela localização do mapa, na porção mais a sul desta cidade, a mostrar como os soldados russos estavam-se a mover sem medo nenhum de ataques por parte dos ucranianos entre estes edifícios aqui. E portanto, muito provavelmente os russos acabaram de limpar todos estes edifícios e prédios que aqui se situam. E por isso a limpeza das outras regiões também prossegue, mas de facto já tivemos provas visuais que os russos possuem um controle sobre todas aquelas regiões mais a norte desta cidade. E estas provas vêm-nos não de fontes pró-russas, mas sim de fontes pró-ucranianas e das forças armadas ucranianas, que nos publicam vídeos a mostrar ataques que eles efetuaram às posições russas e, obviamente, estes ataques podem ser geolocalizados. Outro ponto importante que eu queria discutir com vocês é que ainda durante o dia de hoje tivemos um vídeo publicado desta vez pelos russos a mostrar como soldados ucranianos que se renderam estavam a abandonar esta cidade acompanhados pelos próprios soldados das forças russas. E por isso, à medida que vai acontecendo esta limpeza que eu referi há uns minutos atrás, os soldados ucranianos que restam vão-se rendendo, e aqui podemos ver mais um grupo destes. Além disso, o cerco a Mirtograd aperta ainda mais e os russos ainda prosseguem a bombardear alguns edifícios e algumas posições com bombas do tipo FAB, algumas de 3 toneladas. Vamos agora avançar e vamos à direção de Konstantinivka e daqui também tivemos mais atualizações e fizemos mais um ajuste no mapa. Por exemplo, esta era a situação que tínhamos durante o dia de ontem e durante o dia de hoje tivemos a confirmação que as forças russas conseguiram conquistar totalmente a vila de Ivanopilha. E por isso a última vila em direção a Konstantinivka já caiu. E por isso agora os russos vão ficar concentrados em conquistar todos estes territórios aqui, a sul desta linha vermelha, para depois possuírem de facto umas posições fortes para iniciar o assalto final a esta cidade. Mas vamos às provas visuais daqui da vila de Ivanopilha e aqui podemos ver em algumas imagens como os soldados russos primeiro estavam a bombardear e a limpar as posições ucranianas e depois como os próprios conquistaram estas posições todas e ergueram as suas bandeiras. Vemos aqui alguns soldados da Rússia e algumas destas imagens foram geolocalizadas em vários pontos desta vila. E por isso temos aqui de facto a prova visual que os russos de facto conseguiram esta conquista. Vamos avançar e agora vamos mais para norte, em direção a Siversk, e aqui eu referi que de facto tivemos um colapso em toda a linha da frente. Tivemos avanços russos nesta porção do mapa, tivemos avanços russos aqui e tivemos mais avanços por parte dos russos mais a norte em direção à cidade de Liman. E o mais interessante disso tudo é que possuímos provas visuais disso. Vamos começar pela aldeia de Zvanivka, onde tivemos a confirmação que os russos controlam já cerca de 60% desta aldeia. E primeiro nós tivemos
Um relato por parte de uma fonte pró-russa a confirmar estes avanços, mas depois um vídeo publicado pelos ucranianos mostrou-nos que de facto os russos estavam com controle forte sobre aquela região desta vila. E por exemplo, estas imagens foram geolocalizadas no mapa e este ataque específico decorreu na porção mais a norte, especificamente naquele ponto. E com base nestes relatos e neste vídeo, por parte dos ucranianos, ajustámos o mapa a favor das forças russas. Além disso, tivemos mais avanços na vila de Yampel e tivemos a confirmação que os russos conseguiram conquistar esta vila totalmente. E só para relembrar, há alguns dias atrás tivemos a fonte pró-ucraniana Deep State a referir avanços por parte da Rússia e de facto apenas hoje tivemos esta confirmação. Tivemos esta confirmação não só por parte do Ministério da Defesa da Rússia, mas também por vídeos que foram publicados pelos russos. E aqui neste vídeo podemos ver mais uma vez como os russos estavam a realizar os combates para a conquista desta vila e depois como avançaram com a infantaria e conquistaram aquelas posições. E no fim do vídeo temos aqui algumas imagens que mostram soldados da Rússia a erguer mais uma vez as suas bandeiras. E obviamente estes episódios são facilmente geolocalizados no mapa e com base nestes ajustamos aqueles territórios todos a favor das forças russas. Além disso, tivemos mais avanços em direção a Liman e tivemos a confirmação da conquista da vila de Stavki pelas forças armadas da Rússia e mais uma vez tivemos um vídeo parecido aos anteriores que mostra como os combates estavam a decorrer e depois como alguns soldados russos estavam a erguer as suas bandeiras. Portanto, com base neste vídeo, ajustamos também esta porção do mapa. E os avanços não terminam por aqui, tivemos também a confirmação que os russos conquistaram totalmente a vila de Novosselivka. E mais uma vez tivemos o mesmo vídeo que comprova estes avanços. E temos aqui também alguns episódios que mostram soldados russos a erguer as suas bandeiras. E eu já sei que muita gente nos comentários vai dizer que é mentira, mas não há nenhuma prova melhor do que um vídeo que mostra a verdade. Este canal está aqui no YouTube para referir a verdade e não para realizar qualquer tipo de propaganda. Quando eu refiro a alguma coisa, mostro sempre os vídeos e contra estes vídeos não há argumentos. E nisto vemos que a frente aqui das cidades de Siversk e de Liman colapsou totalmente. E esta situação lembra-me a direção de Zaporizhia, quando nas últimas 2 semanas ou 3 tivemos avanços russos todos os dias caía alguma vila e portanto aqui também poderemos esperar algo nesse sentido. Poderemos esperar avanços russos aqui mais ao sul, poderemos esperar mais avanços russos a fundo neste território para depois de facto semi-cercar completamente a cidade de Siversk. E aqui a cidade de Liman também parece que vai ter o mesmo fim. Os russos também vão tentar avançar neste eixo aqui e depois também vão tentar avançar por aqui. E com isto eles vão controlar as principais vias logísticas ucranianas e vão deixar os seus soldados sem suprimento. E aí os soldados ucranianos não vão ter mais nenhuma opção a não ser abandonar as suas posições para a retaguarda. Vamos avançar e agora vamos à cidade de Kupiansk, onde também tivemos mais ajustes no mapa. E de acordo mais uma vez com um relato por parte do Ministério da Defesa da Rússia, os russos conseguiram conquistar totalmente a cidade de Kupiansk, mas também a própria vila de Petropavlivka foi conquistada. Por exemplo, durante o dia de ontem tivemos esta situação no mapa e durante o dia de hoje fizemos estes ajustes. E tivemos as provas visuais disso, que foram mais uma vez vídeos publicados pelos russos a mostrar como os combates inicialmente estavam a decorrer pela conquista desta cidade e depois como os russos avançaram, como sempre com a infantaria, e conseguiram conquistar aquelas posições. E por exemplo, temos aqui vários episódios de soldados russos a erguer as suas bandeiras e pelo menos 3 destas imagens, 3 destes pontos foram geolocalizados no mapa. Temos aqui estes vídeos, estas imagens e os pontos que eu referi localizam-se especificamente aqui.
Contudo, não tivemos para já nenhum vídeo que confirmasse a presença de soldados russos nesta porção do território e também na porção a sul. Contudo, o autor deste mapa decidiu ajustá-lo a favor das forças russas desta forma. Contudo, eu ainda considero que poderemos considerar estes territórios como sendo zonas contestadas, ou seja, Grey Zones. E que muito provavelmente ainda temos aqui pontos de resistência por parte de soldados ucranianos. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.